Olá pessoal, hoje a pedido de alguns alunos eu vou falar um pouco sobre a discussão da decisão do STF, uma decisão recente em que que discute a indenização para os presos que estiverem em presídios com superlotação. Mas para iniciar a minha fala, a minha opinião sobre esse tema, eu gostaria de ler aqui trecho das decisões dos ministros do STF que deram suporte a essa decisão. E a primeira decisão que eu gostaria de ler para vocês é do saudoso ministro Teori Zavascki, que era o relator deste processo, que diz, abre aspas, é dever do Estado mantê-lo, o preso, em condições carcerárias de acordo com o mínimo padrão de humanidade estabelecido em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os danos causados que daí decorrerem. Essa é o trecho da decisão do ministro Teori. Agora do Celso de Mello, trecho da decisão, abre aspas. Nesse caso, o interno não tinha espaço para dormir, encostando sua cabeça no vaso sanitário. Esse comportamento por parte do Estado é desprezível, inaceitável. É necessário fazer-se respeitar um dos mais expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana. Vejam, a decisão do ministro hoje, decisão dos ministros do STF, foi de entender que o descaso, o desrespeito, a superlotação dos presídios hoje importa na indenização dos presos que sofrerem com isso. Essa decisão vem logo após a visita da nossa ministra Carmen Lúcia realizada nos presídios, onde a mesma detectou que o sistema carcerário no Brasil está falido e que vive hoje numa situação de superlotação. Isso ocorreu logo após a visita da ministra. Só que eu, na minha humilde opinião jurídica, hei de destacar um princípio jurídico, um princípio relatado ao ato público que deveria ter sido analisado, na minha opinião, e com todo respeito à decisão do STF, nesse caso. Nós temos um princípio no direito chamado princípio da reserva do possível. O que significa esse princípio? O Estado deve indenizar, o Estado deve reparar, o Estado deve se impor em casos de relevância e urgência, de acordo com a necessidade e relevância do fato. Então, o que significa isso? O Estado deve sim indenizar quando comete erros. O Estado deve sim ressarcir os danos às pessoas quando comete um ato degradante ou quando o seu fato de não agir, a sua omissão, acarretar algum prejuízo às pessoas. E isso deve ser sim indenizado. Só que o Estado, ele usa um princípio que eu acabei de dizer, que é o princípio da reserva do possível, para indenizar, para reparar o dano que é urgente, necessário e relevante. Ele coloca num grau de relevância o que é mais importante para então pagar. Porque o Estado não tem dinheiro para pagar tudo. E é esse o fundamento jurídico desse princípio. Porque o Estado não tem um dinheiro suficiente para pagar todo tipo de qualquer ato que deveria pagar, ele vai acautelando, vai colocando os mais relevantes para o momento. Então ele escolhe a coisa mais relevante para ir gastando o dinheiro público, e aí de acordo com as situações. Mas para o caso em específico, eu gostaria, acalentando esse princípio, falando sobre esse princípio de o Estado deve reparar o que é de relevante, chamar e convidar a nossa ministra Carmen Lúcia, ou qualquer outro ministro, ou qualquer outro membro do judiciário brasileiro, a visitar os nossos hospitais públicos, a fazer uma visita nos prontos atendimentos, na Santa Casa, nos hospitais, onde o brasileiro, onde a população brasileira também enfrenta a superlotação, onde a população brasileira dorme no chão para ser atendido no hospital público porque não tem dinheiro público para conseguir comprar uma maca, não tem condições financeiras para arcar com esse tipo de acontecimento hoje dentro da saúde pública no Brasil. Também gostaria de fazer o convite aos nossos ministros
a visitarem as escolas públicas no Brasil hoje e verificarem como diversas escolas no Brasil hoje enfrentam sem sanitários nos banheiros, com bebedouros, sem lousa, sem cadeira, sem salário dos professores. E essas crianças, então, hoje sofrem a educação pública de péssima qualidade em determinados locais, porque não tem condições financeiras de ter nem a merenda em determinados locais no Brasil, em determinados estados. Então, eu gostaria, de fato, de fazer esse convite aos nossos ministros que também fossem fazer visitas nos hospitais públicos, nas escolas, para verificarem também que sofremos com a grande desumanidade nos hospitais públicos, que sofremos com a grande desumanidade nas escolas públicas brasileiras. E isso também é um grande desrespeito e é inaceitável hoje no Brasil e que merece uma indenização do Estado. E por esse mesmo princípio da dignidade da pessoa humana, acredito eu que todo paciente do SUS no Brasil, que hoje enfrenta filas de 1, 2 anos para fazer uma endoscopia, paciente do SUS que não tem remédio, paciente do SUS que hoje é jogado no chão, que recebe medicamento numa cadeira porque não tem maca, que enfrenta a internação de dias jogado até sem comida porque não tem dinheiro para comprar ao setor público, devem sim receber uma indenização do Estado. Todas essas falhas do Estado devem sim ser reparadas. Mas para o momento atual que o Brasil vive, para essa situação de crise que nós estamos enfrentando, eu gostaria de lembrar esse princípio da reserva do possível e chamar a atenção de todos para a questão de discussão de relevância. Não estou dizendo que o Estado não deve indenizar ou reparar o sistema carcerário brasileiro que é falido, que ninguém é regenerado, que nós não temos hoje, o sistema carcerário não tem no Brasil hoje a função de melhorar ninguém. Infelizmente nós colocamos pessoas em depósitos de seres humanos, à margem da lei. Isso é a grande verdade no país. Hoje nós temos grandes depósitos para enfiar pessoas que estão à margem da lei. E sim, nós devemos ter uma atenção do Estado para esse tema. É muito importante que o Estado tenha uma atenção sobre isso. Mas, pelo princípio da reserva do possível, na questão da relevância que o Estado deve dar às situações, eu gostaria que a nossa ministra Carmen Lúcia, que os nossos ministros do STF ou qualquer membro do Judiciário fossem até os hospitais públicos e verificassem a situação degradante que vive o brasileiro. Vou ler o trecho de novo do ministro do STF, mas dessa vez com colocação aos hospitais públicos. Esse comportamento por parte do Estado é desprezível, inaceitável. É necessário fazer-se respeitar um dos expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana. E de fato, a dignidade da pessoa humana no Brasil, nos nossos hospitais, não são respeitadas.